A minha mãe morreu, eu tinha 2 anos e toda a família dela mora no bairro que eu nasci e cresci. Os meus tios, irmãos dela, a minha avó morava, mãe dela, e ninguém fez questão de manter o convívio comigo depois que a minha mãe morreu. É igual eu falo, eu tinha a impressão que a minha mãe morreu e eles achassem que eu morri junto. Para eles foi. Então eu considerava como família minha só de parte de pai mesmo, os irmãos do meu pai, a minha avó paterna. Eu nunca tive amor de família neles. E eu achava assim, pior da parte da minha avó, né? Porque, tipo, eu sou mãe, Deus o livre, se um dia minha filha chegasse a faltar e ela tivesse um filho, eu queria manter com ele pra poder ficar mais pertinho dela, né? Mas a minha avó, tipo, cagou pra mim. Então eu não tinha amor de neta por ela. E quando eu tinha 14 anos, um dia ela me chamou pra ir lá na casa dela conversar comigo. E eu fiquei assim, ué, o que será que ela quer comigo, né? Nunca me chamou pra conversar, nem nada. E aí quando eu fui lá, ela falou pra mim que tava pensando muito, que ela queria quando ela morresse, que a casa dela ficasse pra mim, e ela já tinha conversado com todos os filhos dela e eles tinham concordado porque cada um tinha sua casa, e ela pensou que ela queria estar fazendo pra mim o que ela fosse fazer pra minha mãe, e ficou por ali mesmo, ficou por conversa. Eu nem dei moral, não oficializou nada por papel, até porque eu nem tinha intimidade com a minha avó. E aí, passou um ano depois, eu tava com 15 anos, pouco mais de 15 anos, ela adoeceu. Ela teve câncer na garganta e no pulmão. E pouco tempo ela faleceu. E eu vou falar a verdade que nem no velório dela eu fui. Não foi por maldade. Às vezes as pessoas acham que foi por maldade, porque eu tinha rancor dela e tal. Não foi simplesmente por falta de amor mesmo. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei ser falsa. Então eu penso assim, a gente não teve um convívio enquanto ela era viva, né? Ela nunca me cativou como neta, porque quem que faz o amor é a convivência e não o sangue, certo? Então pra quê? Que depois que ela morreu, eu ia lá ficar chorando, fazendo cena só pra mostrar pras pessoas que estavam em volta. Não foi por maldade, foi simplesmente por falta de amor. Então eu nem fui no velório, eu não procurei depois, eu não procurei saber da tal casa. Só que poucos dias depois que ela faleceu, os filhos dela, meus tios, começaram a me procurar, porque um tava precisando da casa, não, o outro precisava mais, eu tenho mais direito. Um tio chegou a falar pra mim que depois que ela faleceu, ela apareceu pra ele no sonho, e no sonho ela falou pra ele que tinha voltado atrás, que queria que a casa ficasse com ele. Tem lógico uma lorota dessa? E tipo, a única resposta que eu falei pra eles é que, por mim, eles poderiam fazer o que eles bem entendessem com a casa, porque graças a Deus ela nunca fez falta pra mim enquanto ela era viva. Ela nunca me procurou pra saber se eu tava precisando e nunca fez falta. Então Deus ia abençoar que ela não ia fazer falta depois de morte também não, que aquela casa, apesar que na época eu tava assim precisando, porque eu casei nova, eu casei com 15 anos e começo assim de casamento a gente não tinha quase nada, apesar de que eu precisava sim, mas não ia vir dela, porque ela não tinha me ajudado enquanto ela era viva. Então eu também jamais eu ia brigar por uma ajuda dela depois de morta, mesmo que essa fosse a vontade dela e ela tivesse falado isso em vida e todo mundo tivesse concordado. E também tem uma coisa, no fundo, eu sei que ela deixou aquela casa pra mim mais por remorso, porque todo mundo falava que ela tinha sido muito ruim pra minha mãe quando a minha mãe era viva. Então eu penso assim que ela queria o perdão da minha mãe. E como não tinha como mais, né, ela pediu o perdão da minha mãe, ela fez isso em forma de me deixar, né, uma casa, me deixar mais estabilizada, mas acabou que quem ficou com essa casa foi uma filha de criação da minha tia, né, filha dela, que nem convívio com a minha avó também não tinha. O problema não é que ela não era neta, porque apesar disso, realmente ela não era neta de sangue da minha avó, ela também nunca conviveu. A minha avó conheceu ela depois de grande, porque ela e a minha tia moravam em outro estado, e essa casa deu um rolo danado, mas eu, graças a Deus, igual eu falei, nunca me fez falta. Esse canal é um canal de interpretação de histórias, onde as histórias podem ser reais, baseadas em fatos reais ou mesmo fictícias. E eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante pro YouTube continuar divulgando os vídeos, igual ele tá fazendo, graças a vocês. Eu agradeço de coração, tá bom? Se não for inscrito, já se inscreva também pra fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, você será notificado. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!